Olá, aqui é a Luciana e seja muito bem-vindo à nossa aula. Bom, a aula de hoje ela é bem rapidinha e eu preparei algumas coisas especiais com base nos pedidos que eu recebi nas últimas semanas e eu deixei para falar mais com você mais para o final da aula. Bom, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você gostaria de trabalhar com a segurança de que você está cobrando o preço certo pelos seus serviços, pelo seu atendimento e assim poder chegar ao final do mês, fechar as suas contas e assim ter lucro no seu negócio? Pare e pensa aí. Se você disse sim, o que eu vou te mostrar é muito importante e vai te ajudar muito. Se você não quer fechar o final do mês com lucro no seu negócio, talvez essa aula não seja interessante para você. Bom, eu sou Luciana Ramos, eu sou fisioterapeuta, eu sou mentora de profissionais da área da saúde e já ajudei mais de 1.245 profissionais através dos meus cursos online. Bom, hoje, esses meus alunos são profissionais muito mais felizes, muito mais valorizados, muito mais satisfeitos com a profissão, têm muito mais clientes e também mais lucro nos negócios dele. O que eu vou te mostrar hoje é o mesmo que eu já ensinei para outros profissionais que tinham muitos clientes, mas fechavam o mês no prejuízo. Ou seja, às vezes a gente ter muito cliente não necessariamente significa que a gente tem um negócio lucrativo. E isso é muito importante a gente entender, porque tem uma diferença aí entre ter muito cliente e também ter um negócio lucrativo e ter muito cliente e às vezes não ter lucro com esse negócio. Nessa aula eu vou te mostrar os 5 grandes erros que podem levar o seu negócio à falência e que muitas vezes impedem que você tenha lucro com o seu trabalho e o que você pode fazer para reverter essa situação. É muito importante quando a gente identifica que a gente tem um problema ou às vezes a gente nem sabe que a gente tem um problema, a gente não sabe se aquela situação de fato está acontecendo com a gente, é importante a gente verificar para se isso realmente está me afetando, está acontecendo dentro comigo, dentro do meu negócio e o que eu posso fazer para reverter essa situação. Essa é a grande diferença dos profissionais que eles identificam que estão errando, vão lá, corrigem e crescem, e os profissionais que às vezes nem sabem que estão errando, não identificam, não se atentam para isso, eles ficam sempre cometendo os mesmos erros e muitas vezes não têm a sensação de que trabalham e simplesmente não saem do lugar. Ou seja, se você sente que você está trabalhando muito, que você trabalha e mesmo assim você tem aquela sensação de que o que você ganha é pouco, o seu faturamento não é suficiente, pode estar acontecendo um problema com você. E isso acontece por um motivo muito simples. E esse motivo, ele é tão simples, né? Ele é tão, às vezes, banal, que a maioria dos profissionais não dá devida atenção a isso com a importância que deve ser dada. Ele simplesmente pode ser o responsável por arruinar o seu negócio, mesmo que você tenha um excelente atendimento, mesmo que você tenha qualidade nos seus serviços, mesmo que você esteja com a sua agenda cheia, com muitos pacientes satisfeitos com o seu trabalho, com o seu atendimento. Isso acontece simplesmente porque a maioria dos profissionais não sabem definir o preço correto dos seus serviços e do seu atendimento. E, na minha opinião, o profissional que não sabe calcular quanto ele deve cobrar pelo seu atendimento é um profissional que também não sabe se valorizar. Às vezes a gente fala muito de valorização profissional, mas se eu não sei de fato o preço que eu devo cobrar pela minha hora de trabalho, pelo meu atendimento, eu não estou tendo uma atitude profissional, de um profissional que realmente se valoriza. Na verdade, a maioria dos profissionais da área da saúde ainda não entenderam que cobrar o preço errado pode determinar o fechamento do negócio ou uma carreira sem crescimento. Aquele famoso de que chove, choveu no molhado, que está trabalhando e nunca tem resultado com o trabalho, porque muitas vezes pode estar cobrando o preço errado pelo serviço. E por que é importante precificar o seu trabalho da forma correta? Porque o que a maioria dos profissionais sabe hoje sobre precificação definitivamente está errado. O que esses profissionais, a forma como esses profissionais estão calculando o preço do atendimento definitivamente está errado e é preciso fazer isso da forma certa, para que assim tenha certeza de que o que está cobrando pelo serviço, pelo atendimento é o preço correto para ter lucro e não prejuízo.
E antes da gente falar sobre os cinco erros, deixa eu te mostrar algo que também é muito importante e também vai te ajudar no processo de entendimento. Bom, quando a gente tem um negócio, a gente tem a nossa carreira, qual é o objetivo do seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Na importância do objetivo do seu negócio? Quando a gente tem um negócio, na nossa carreira, que eu falo também que é considerado um negócio, serve para ajudar as pessoas através do meu trabalho. Então, eu como profissional, eu tenho um negócio para ajudar as pessoas, os meus clientes, os meus pacientes, os meus alunos, né? Através do meu trabalho. Então, esse é o motivo principal que eu tenho negócio. Mas, mesmo assim, um negócio existe para ter lucro, para dar lucro pra gente. Por quê? Porque é muito difícil um negócio sobreviver sem lucro. Porque, afinal de contas, a gente precisa pagar as contas do nosso negócio, a gente precisa ter um salário e a gente precisa ter um lucro pela dedicação que a gente tem no nosso trabalho. Então, um negócio é importante que a gente ajude as pessoas e também que a gente tenha lucro. E por que é importante saber isso? Porque tem 3 situações, né? A situação onde eu tenho um negócio com um ótimo serviço e eu cobro um preço errado, muitas vezes eu cobro um preço baixo, né? Um preço baixo errado, né? Eu vou ter uma agenda lotada e sem lucro. Então, eu vou trabalhar muito. Eu tô cobrando um preço errado, eu tô cobrando um preço baixo, eu atendo muitas pessoas, a minha agenda tá lotada e muitas vezes eu não tenho lucro. Eu só trabalho sem lucro. Às vezes eu tenho um ótimo serviço com um preço errado, eu cobro um preço muito alto. E o que acontece? Eu tenho poucas pessoas para atender, porque às vezes o meu preço é muito alto. Eu vou ter uma agenda vazia e um baixo faturamento. Nenhuma dessas 2 situações é o ideal. Nenhuma das 2, porque não adianta eu só ter uma agenda lotada e eu não ter lucro com o meu trabalho, e eu ter uma agenda vazia e baixo faturamento também não ter lucro com o meu trabalho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar um ótimo serviço através do meu trabalho e cobrar o preço certo. O preço é muito mais importante que ele seja certo, nem que seja baixo, nem que seja muito alto. O preço certo é muito melhor. Por quê? Porque ele vai me garantir um fluxo de pacientes suficiente, uma agenda lotada e vai me garantir o mais importante dentro de um negócio: lucro todos os meses. Bom, por que tantos negócios fecham? Você já parou para pensar aí na tua cidade, né? Outro dia eu estava conversando com um aluno e ele disse que só na rua dele 5 ou 6 clínicas fecharam. Só no início do ano de 2019. E por que tem tantos negócios fechando? Bom, pelo 3º ano consecutivo, o Brasil tem mais empresas fechando do que abrindo, segundo o IBGE. Então, essa é uma realidade no nosso país. Então, as empresas fecham muito mais do que abrem. Ou seja, a gente está fechando muita empresa hoje no Brasil. E segundo o estudo, esse estudo do IBGE, apenas 37,8% das empresas ativas em 2015 estavam há 5 anos no mercado. O que significa? Esse estudo mostrou que tem uma alta mortalidade empresarial até os 5 primeiros anos. Então, até os 5 primeiros anos de qualquer negócio, tem aí uma zona crítica. Não é porque às vezes está 3, 4 anos no mercado que você pode considerar que você já se estabeleceu. Até 5 anos no mercado é um tempo crítico. E depois que eu passar de 5 anos, quer dizer que a minha mortalidade está livre? Não. Uma empresa ela pode fechar a qualquer momento, né? A gente teve o caso, né? Não sei se você vai lembrar, mas tem um tempo já isso, né? Uma grande empresa que fechou, eu me lembro muito bem, eu era criança, foi a Mesbla. Uma empresa grande, né, consolidada e fechou com anos no mercado. Então, não necessariamente significa que uma empresa, após os 5 anos, ela não corre risco de fechar. Mas até os 5 anos, a gente tem que olhar com muito carinho e muita atenção para nossa empresa. E qual é o perfil do dono da empresa que não sobrevive, segundo o Sebrae? Bom, eu listei 4 coisas bem interessantes aqui. Primeira coisa, é aquele
empresário, empreendedor que muitas vezes abriu um negócio por necessidade. Eu não sei você, mas eu abri o meu negócio por necessidade. Por quê? Porque eu, como fisioterapeuta, eu não encontrava muitas vezes um emprego que eu via uma prosperidade profissional. Então, uma das coisas que me fez optar por abrir o meu próprio negócio também foi a possibilidade de crescer profissionalmente, porque eu vi que se eu fosse uma fisioterapeuta que trabalhasse para outras pessoas, eu não ia prosperar profissionalmente como eu gostaria. Então, basicamente, eu tive uma necessidade, entre aspas, mas sim também falando, de abrir o meu próprio negócio. Bom, o perfil do dono da empresa que não sobrevive, segundo o Sebrae, é aquele profissional que tem pouca experiência com os negócios, né? Aquele profissional que não tem experiência, que não tem uma qualificação para isso. É aquele profissional, aquele empresário, empreendedor que não faz o acompanhamento rigoroso de receitas e despesas. Se você não controla o financeiro do seu negócio, atenção, porque isso vai prejudicar o seu negócio. Digo eu, por experiência própria e segundo o Sebrae também. Então, a partir de hoje, preste atenção, faz o acompanhamento rigoroso das suas receitas e despesas e é aquele profissional que não investe na sua própria capacitação em gestão empresarial. Nos meus cursos hoje eu vejo tanta necessidade disso que eu trabalho hoje em dia só com essa formação para profissional, né? É importante demais a gente entender sobre o nosso negócio, sobre a gestão do nosso negócio, sobre o atendimento ao cliente, sobre finanças, sobre planejamento, sobre atendimento, sobre retenção, sobre como vender o nosso serviço da forma certa com as particularidades da área da saúde para o nosso cliente, e é por isso que hoje em dia eu vejo tanta importância nisso que hoje em dia eu ensino os profissionais. Bom, e quais são os 5 grandes erros que esses profissionais estão cometendo? Então vamos lá. Primeira coisa é definir o preço do serviço com base no preço do concorrente. Se você usa unicamente o critério de definir o preço do seu serviço com base no que as pessoas em volta de você estão cobrando, isso está errado. Isso é um grande erro e você precisa consertar esse erro, né? Eu vejo que é o critério mais utilizado pelos profissionais para definir o preço do serviço, né? Eu vou cobrar o que as outras pessoas estão cobrando em volta. Isso é um grande erro, isso é errado. Por quê? Porque a partir do momento que você cobra o que as outras pessoas estão cobrando, você, primeiro de tudo, está igualando o seu negócio a eles. Você desconsidera todos os seus custos fixos, você desconsidera todos os seus custos variáveis, você desconsidera todo o seu investimento, você desconsidera toda a sua formação profissional, você desconsidera a sua taxa de ocupação, ou seja, fala-se tanto em valorização profissional, mas o profissional que faz isso é o profissional que não está se valorizando. Então, eu te pergunto, você quer seguir alguém que não sabe o que está fazendo, que é copiando o que todo mundo está fazendo e cobrando o que as pessoas que estão à sua volta estão cobrando? Ou você quer aprender isso de verdade e está no rumo do seu próprio negócio? E aí é uma decisão que você vai precisar tomar. Bom, segundo grande erro é fazer promoção e dar desconto. E a promoção é o imposto que o profissional paga por não saber seu verdadeiro valor. Por quê? Se para você conseguir fechar com o cliente, você tem que baixar seu preço, né? Se para você atrair seu cliente, você tem que fazer uma promoção, tem alguma coisa muito errada acontecendo com você e com o seu negócio. E, mas eu não faço promoção para atrair. Mas tudo bem, quando o cliente está ali olho a olho com você e ele fala assim, deixa para mim, portanto, você vai e deixa por insegurança, por medo de perder aquele cliente, você precisa reverter isso, porque você tem um grande problema acontecendo com você. A promoção ou o desconto pode corroer a sua margem de lucro. Porque imagina o seguinte, se você calculou de verdade, de acordo com seus custos, com a sua taxa de ocupação, com o seu investimento, de acordo com a sua realidade, que o preço mínimo que você tem que cobrar pelo seu atendimento é de R$500 e você deixa para alguém por 450, você está corroendo a sua margem de lucro. E você pode até estar custeando uma parte do tratamento do seu cliente e você pode estar operando em prejuízo. Então é muito importante que antes de você sair dando promoção ou de você ter uma insegurança e dar um desconto para o cliente, você precisa de fato saber qual é o seu limite.
qual é o seu limite. Bom, o terceiro grande erro é contratar outros profissionais para trabalhar como funcionários. Isso aqui eu vejo muito acontecendo. E as pessoas mandam lá no direct para mim: Lu, quanto eu devo pagar para um funcionário? E a minha primeira resposta é o seguinte: você sabe mesmo se você pode contratar um funcionário? E aí a segunda pergunta é: e ainda assim você pode contratar e manter uma margem de lucro? Você pode contratar o funcionário e ainda assim ter lucro? Se não sabe responder, não contrata. Por quê? Quando você contrata um outro profissional, você tem um novo custo no seu negócio e não necessariamente representa um aumento do seu faturamento. Ainda mais se você estiver deixando de atender e quer, né, ter um profissional para atender no seu lugar. Então, não necessariamente esse profissional vai trazer mais faturamento para o seu negócio. E aí, ao pagar um percentual para ele, você tem todos os custos da sua empresa, né? Você paga aluguel, você paga luz, você paga todos os impostos e a pessoa, ela faz os atendimentos. Ou seja, às vezes você está pagando para uma pessoa atender dentro do seu negócio. Remunerar outro profissional sem ter clareza se o preço está correto, você pode estar tendo prejuízo duplo. Atenção aí! Você tá pagando para que outro profissional muitas vezes utilize seu espaço, que atenda outras pessoas, receba por isso, enquanto você só tem as despesas. É preciso saber de verdade se pagando um funcionário, ainda assim você vai ter lucro. E isso só é possível saber fazendo conta. É preciso fazer conta de uma vez por todas. Quarto grande erro é vender plano longo da forma errada. Não é possível definir o preço de um plano longo sem antes definir o preço da forma correta. As pessoas me perguntam assim: Lu, qual a diferença que eu dou num plano mensal, no plano trimestral e no plano semestral? E eu sempre dou a mesma resposta. Você sabe qual é o preço mínimo que você pode cobrar? Ah, não sei, então não tem nem como te dizer. A primeira coisa que a pessoa precisa definir antes de pensar num plano longo é saber quanto está cobrando ou quanto precisa cobrar minimamente para ter lucro. Não tem como trabalhar com plano longo se eu não sei o preço mínimo que eu devo cobrar. Então não tem que ficar, mas qual a diferença percentual? Primeiro você tem que saber quanto você tem que cobrar. Se você não sabe quanto você tem que cobrar, nem trabalha com plano longo. Por quê? Porque pode ser que para um plano longo ser atraente, você está dando tanta vantagem para o cliente que só ele está na vantagem, você está operando em prejuízo. E aí você toma mais um prejuízo no seu negócio. Olha quanta perda acumulada. O quinto grande erro é focar exclusivamente em conquistar novos clientes. Isso é clássica, né? Simplesmente ter mais clientes pode não ser o suficiente nem mesmo a solução ideal para você. Não necessariamente precisa de mais clientes, mas antes disso a gente precisa cobrar o preço certo pelo serviço. Eu já tive aluno que tinha muito cliente, mais de 50 clientes, e mesmo assim operava em prejuízo. Por quê? Porque o preço que cobrava era errado. Então, se continuasse tendo mais clientes, mesmo assim não ia passar a operar em lucro. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica tão obcecado em ter mais clientes, né? Fala até uma obsessão, que às vezes a gente esquece de olhar, né, para o nosso consultório, para a nossa clínica, para o nosso estúdio, para a nossa carreira com a devida importância. Esquece de encarar pontos importantes, né? Às vezes a gente fica tão focado só em fazer formação técnica em outras coisas que a gente não consegue ter uma racionalidade para lidar com isso. E aí a gente tem que parar para pensar: será que o que eu estou cobrando o preço certo para fazer o meu negócio crescer com a margem de lucro que eu quero e mereço? Não espera a tua agenda ficar completa, os teus horários lotados, para perceber que às vezes você trabalha muito e você não ganha dinheiro de verdade. Às vezes você vai estar trabalhando, agenda cheia, está se sacrificando, deixando de passar momentos com a tua família para se dedicar ao teu negócio, mas por um descuido, né, por uma falta de conhecimento, você cobrando o preço errado, você não vai ter a valorização que você merece e você pode não estar tendo lucro com o seu negócio. Isso é muito sério e muito importante. Bom, agora, como é que você vai calcular o preço da forma certa? Bom, existe mais de uma forma para você fazer a precificação,
tá? Então, o que todo mundo faz hoje é apenas cobrando o que os outros cobram. E isso tá errado, porque, eu já falei anteriormente, desconsidera você como profissional e o seu negócio. A particularidade, né, os seus custos, os seus investimentos, tudo que você estudou, tudo que você investiu para o teu negócio, você desconsidera e você cobra igual a todo mundo. Essa realmente não é a melhor forma, tá? E aí, eu recebi tanto pedido mesmo de pessoas assim, Lu, pelo amor de Deus, ensina a gente a calcular o preço do serviço, que eu resolvi fazer uma oportunidade única, um treinamento exclusivo e ao vivo. Esse treinamento vai ser uma oportunidade única mesmo, porque eu não vou fazer ele de novo, tá? Então, o legal dele é que ele vai ser ao vivo, e aí a gente vai fazer isso junto mesmo. Eu vou fazer com os participantes, eu vou ensinar a calcular o preço correto do serviço, da forma correta, levando o principal método de precificação que eu levo para calcular o preço dos meus serviços. Eu vou ensinar, e eu vou ensinar o passo a passo ao vivo e junto. Ou seja, se você tiver dúvida, você vai me perguntar ao vivo ali na hora. Você vai sair da aula com tudo muito bem esclarecido, tendo a certeza de que você está cobrando o preço certo para trabalhar com lucro e não no prejuízo. Bom, vai ser no dia 9 de março de 2019, tá? O horário vai ser de 13 às 16, vai ser um sábado. Essa aula vai ficar gravada e os participantes vão ter disponível depois essa aula, vão poder assistir de novo, vão poder assistir quantas vezes quiserem até dezembro de 2019. Vai ser uma live de aproximadamente 3 horas, mostrando passo a passo para que você aprenda a calcular o preço do seu serviço da forma certa e trabalhar com lucro todos os meses. Você vai deixar de cometer esses 5 grandes erros, você vai passar a ter segurança no preço que você está cobrando pelo seu serviço para você trabalhar com lucro. Esse é um dos assuntos mais importantes que eu acho que, se a gente quiser considerar que a gente tem um negócio de verdade, a gente precisa saber o preço que a gente cobra pelo nosso serviço. E não adianta nada a gente se especializar tanto, fazer mais curso, investir em outras coisas, se a gente não está cobrando o preço certo por isso. Então, a gente às vezes só está pagando para trabalhar e de fato a gente não está tendo lucro com a nossa profissão, com o nosso negócio. Então, se você quer aprender de uma vez por todas a fazer isso, ter o passo a passo, a minha ajuda, a minha experiência, a experiência de quem já ajudou muitos profissionais a aprenderem de verdade isso. Eu sei que é difícil, às vezes a gente até tem medo de fazer isso, né? Porque é um assunto delicado. Muitas vezes, quando o nosso negócio não tá legal, a gente não quer mexer nisso porque a gente não quer encarar a realidade e a gente vai empurrando isso para debaixo do tapete. Mas chega uma hora que a gente precisa, sim, tomar uma atitude e resolver esse problema se a gente quiser passar a ter lucro e ter um negócio de verdade. Então, essa é uma oportunidade única, não vai se repetir de novo mesmo. Esse treinamento ao vivo e exclusivo só vai ser feito essa única vez no dia 9 de março de 2019, um sábado, de 13 às 16 horas. Se você quer a minha ajuda para fazer isso junto com você, literalmente ao vivo, tirar suas dúvidas, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo e vem com a gente nessa imersão para deixar de vez esse fantasma da precificação de lado e aprender a fazer isso da forma correta e com segurança, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Fica atento aí se você está cometendo um desses grandes erros. Para e pensa aí o rumo que você está dando para sua carreira profissional e para o seu negócio, e nunca é tarde para mudar. A gente sempre pode escolher traçar um novo caminho, e o caminho que eu quero te mostrar aqui é que você pode muito mais com a sua profissão desde que você siga por esse caminho, tá certo? Muito obrigada por ter participado dessa aula, espero que você tenha gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!